Medo de ficar de fora, medo de perder alguém, medo de não ser aceito, medo de não ser o suficiente. Você pode nunca ter se dado conta, mas muito em sua vida é regido pelo medo. Isso porque vivemos numa sociedade que é dominada por ele. Fala pessoal, eu sou o professor João Saraiva, aqui do FB Online, e hoje falaremos sobre a sociedade do medo. Segundo a filosofia, o medo é uma emoção que surge diante de um perigo real ou imaginário. Ele é uma reação natural do organismo que tem como objetivo preservar a vida. No entanto, o medo pode se transformar em um problema quando é excessivo. Ao longo da história, o medo foi se transformando e ganhando novas dimensões. Em sociedades primitivas, o medo estava relacionado principalmente à sobrevivência. Os indivíduos temiam animais selvagens, doenças e desastres naturais. E nesse contexto, o medo foi um grande aliado, pois foi a partir dele que fomos nos tornando capazes de sobreviver até os dias de hoje. Com o surgimento das primeiras sociedades organizadas, o medo começou a ser utilizado como instrumento de controle social. Os governantes utilizavam o medo como forma de manter a ordem e a estabilidade, ameaçando os cidadãos com punições severas caso desobedecessem às leis e às normas estabelecidas. Ao longo dos séculos, o medo foi ganhando novas formas e se adaptando às transformações sociais e tecnológicas. A história nos mostra vários exemplos de como o medo foi usado para controlar as massas. Na Idade Média, a Igreja Católica usava o medo do inferno para manter as pessoas sob controle. Na Alemanha nazista, o medo dos judeus e de outras minorias foi usado para justificar o Holocausto. Nos Estados Unidos, o medo dos comunistas foi usado para justificar a Guerra Fria e a perseguição de pessoas que tinham opiniões diferentes. Com o surgimento da imprensa e dos meios de comunicação de massa, o medo se tornou um fenômeno de escala global, alimentado pelas notícias sensacionalistas, pelos filmes de terror e pelos discursos políticos, que buscam criar uma sensação de ameaça constante. E mesmo hoje, em pleno século XXI, vemos como o medo é usado para manipular as pessoas. Em 1984, obra de George Orwell, um clássico da literatura distópica, podemos observar um futuro sombrio, em que um Estado totalitário controla todos os aspectos da vida das pessoas, instaurando um regime de terror e opressão. E com o advento da internet e das redes sociais, a informação circula com uma velocidade nunca antes vista. E muitas vezes de forma desordenada, sensacionalista e para atender a interesses econômicos daqueles que lucram com o medo das pessoas. Isso cria um clima de pânico e incerteza, alimentando a insegurança nas pessoas que muitas vezes não conseguem discernir o que é fato e o que é fake news. Como podemos ver em O Show de Truman, de Peter Weir. Um filme que mostra como a mídia pode controlar a vida das pessoas, criando uma realidade fictícia que é vendida como verdadeira. A relação entre o medo e o poder é complexa e pode ser analisada a partir de diferentes perspectivas. Quando as pessoas sentem medo, elas tendem a buscar a segurança e a proteção oferecidas pelo poder estabelecido, o que pode levar a uma maior centralização do poder e a limitação das liberdades individuais. Tudo isso em nome da segurança e da estabilidade social. Na obra A Revolução dos Bichos, também de George Orwell, que usa a alegoria para retratar a Revolução Russa e criticar o totalitarismo, o medo
é um tema recorrente, principalmente a partir do momento em que os porcos assumem o poder e passam a instaurar um regime de terror e opressão sobre os demais animais. A manipulação do medo é usada como estratégia para manter os animais sob controle, fazendo com que eles acreditem que estão em constante perigo e que precisam, por isso, seguir as ordens dos porcos para se protegerem. No campo da segurança pública, a sociedade do medo se manifesta através da crescente militarização da polícia, da vigilância em massa e do endurecimento das leis penais. Essas medidas são justificadas em nome da segurança, mas acabam limitando as liberdades individuais e perpetuando a desigualdade social. O medo pode se manifestar em diversas situações da vida cotidiana, como, por exemplo, o medo do terrorismo. Ora, após os ataques de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, o medo do terrorismo se espalhou pelo mundo. Isso levou a medidas de segurança mais rigorosas em aeroportos e outros locais públicos, além de políticas de combate ao terrorismo que muitas vezes violam os próprios direitos humanos. O medo da violência urbana. Em muitas cidades do mundo, a violência urbana é uma realidade presente no dia a dia da população. O medo da violência pode levar as pessoas a evitarem certos locais ou a adotarem medidas de segurança, como andar com celulares escondidos e não utilizar joias em público. O medo da crise econômica. As crises econômicas também podem gerar medo e insegurança na população. As pessoas podem temer perder seus empregos, seus investimentos e sua segurança financeira, o que pode levar a reduções salariais, aumento do cargo de trabalho e outras situações que pessoas podem se submeter pelo receio econômico. E ainda, o medo de doenças. Epidemias e pandemias, como a recente crise ocasionada pela Covid-19, também podem gerar medo e insegurança na população. As pessoas podem adotar medidas de proteção, como o uso de máscaras e o próprio distanciamento social, mas também podem se isolar e evitar contato com outras pessoas, além de tentarem toda e qualquer solução farmacêutica pelo medo de morrer. O medo pode ser uma ferramenta poderosa para controlar as pessoas e também pode levar a comportamentos prejudiciais e divisões na sociedade. Quando as pessoas são levadas por ele, elas perdem a capacidade de pensar racionalmente e tomar decisões conscientes. Em A Onda, de Morton Rui, um livro e filme baseados em eventos reais, é possível observar como tais medos são utilizados para manipular a opinião do povo e assim fazer com que a sociedade seja controlada por aqueles que sabem como usar o medo para manter o poder e a opressão. No filme, um professor de história consegue criar um movimento fascista em sua escola, mostrando como o medo pode levar as pessoas a seguirem ideologias extremistas. Para superar a sociedade do medo, é fundamental que as pessoas sejam críticas em relação às informações que recebem. Isso implica em questionar a origem e os interesses por trás das mensagens, buscando fontes confiáveis e verificando as informações antes de compartilhá-las. É importante lembrar que muitas vezes as informações que recebemos podem ser tendenciosas ou manipuladas para servir a determinados interesses, como políticos, econômicos ou ideológicos. Então, não tenha medo e se inscreva no nosso canal para mais vídeos sobre vestibular e filosofia. E se quiser,
ainda mais conteúdos de qualidade, confira nossos cursos online em nossa plataforma em fbonline.com.br. Além da sociedade do medo, há uma crescente preocupação entre alguns setores da sociedade de que a inteligência artificial pode substituir os seres humanos em diversas áreas. Esses teóricos acreditam que as máquinas se tornarão cada vez mais autônomas e capazes de executar tarefas complexas, que antes eram realizadas apenas pelos seres humanos, e que, eventualmente, poderão superar a capacidade intelectual dos próprios seres humanos. Será que a inteligência artificial será utilizada para controlar e manipular a sociedade, transformando as pessoas em meros espectadores passivos de um mundo governado por máquinas? Descubra tudo isso no vídeo que aparece ao lado. Até já!